Amados irmãos em Cristo Jesus, estamos mais uma vez, pela permissão do Pai Celestial, dando início a mais um vídeo e nós estamos vendo, é algo que nós estamos vendo e é algo que a gente vai comentar agora. Você já viu falar ou você já sentiu fome? Fome é algo que a pessoa sente, mas não vê. Fome é algo que destrói o corpo, que tira as vitaminas do corpo, que elimina as forças do corpo. E com o passar do tempo, leva a pessoa a óbito. Fome é algo que ninguém quer passar, mas fome muitos estão passando. Talvez você não lembre de quem está passando fome, exatamente porque você não está passando fome. Dificilmente você lembra de alguém que necessita de um prato de comida, de uma marmitex, de um copo de suco, um pedaço de bolo. Sabe por quê? Porque você não está na situação em que ele se encontra. Mas, se você já esteve na situação em que seu próximo já esteve, e você não está mais, todas as vezes que você vai merendar, todas as vezes que você vai lanchar, todas as vezes que você vai almoçar, você lembra das pessoas que já passaram fome, porque também você já passou. Então você não vai lembrar de algo que você não passou. Mas a fome, ela é vista. Ela é vista por pessoas de fora, por pessoas que já passaram fome. É sobre esse assunto que nós vamos falar agora. Uma pequena introdução sobre a fome. Amém, irmãos? Eu convido você a prestar atenção naquilo que será falado, será dito durante a gravação desse vídeo ou nesse vídeo. E gostaria também que no final você se inscrevesse no meu canal e desse o like ou dislike, fizesse um comentário ou até mesmo compartilhar com os seus amigos. Vamos então falar sobre fome. Nós vamos fazer uma introdução sobre fome. Nós sabemos que fome é uma experiência dolorosa. Ela produz inquietação, desespero e até mesmo morte. A fome, irmãos, ela faz parte da sociedade há muito tempos, desde os tempos dos profetas, dos sacerdotes, dos reis. Sempre existiam nações passando fome. Isso não é de agora. Agora nós temos também países que crianças se alimentam de barros, que crianças não se alimentam, que criança morre no deserto por falta de alimentação. E muitos países que têm uma fartura de alimentos, às vezes não lembra desta nação. Mas Deus lembrará, certo? E um dia irá saciar tanto a fome como a sede dessas pessoas, ou das pessoas dessas nações. Porque Deus, ele não tarda e ele não falha. Então observe, irmãos, que a fome é capaz de alimentar-se da própria morte. A fome, ela se alimenta da própria morte. Quem está passando fome deseja morrer. Ele não quer mais sobreviver, porque passar fome dói muito mais do que uma coluna distorcida, ou uma pessoa com 3 ou 4 hérnias de disco, ou uma coluna atrofiada. É algo que você não quer passar para você ou sentir. Então, irmãos, a fome há muitos anos foi destaque na imprensa mundial.
Até um filme produziram revivendo a tragédia quando um avião caiu nas montanhas geladas de Andes. Como é uma introdução, a gente está contando isso para você. Muitas pessoas morreram, os que escaparam da morte, trazido pelo frio e castigado pela fome, alimentaram-se de carne humana para sobreviveres. Seus companheiros de viagens tornaram-se alimentos para fugir da morte. Sobreviveram com a carne da morte daqueles que desventaram ou desventurados vítimas. Aí o meu amigo escritor do livro da qual estou com ele na mão, da qual eu já falei dele um pouquinho, não é? Ele conta a história dele, mas só que a gente vai dar um pulozinho, vamos mais para frente, porque também, irmãos, na época do profeta Eliseu, Samaria foi cercada pelos sírios de um lado de dentro dos muros. Dos muros de Samaria reinava o medo e a inquietação e a fome. Do lado de fora, o exército inimigo estava reunido, pronto para atacar os que tentavam fugir. Mas que situação, né, irmãos? Mas que situação. A cidade ficou abastecida, ficou sem abastecimento de pão. E olha que essa cidade era conhecida como Casa de Pão. Não entrava e nem saía. Aos poucos, as despensas começaram a ficar vazias. Né, irmão? Começaram a ficar vazias. E achava, não é, mais nada para se comer. Não se achava mais nada para comer. Claro, o povo não podia sair para trabalhar, porque tinha um exército por lá de dentro, aguardando quem o saísse para matá-lo. E os que estavam dentro da cidade o oprimia ao ponto de matá-lo de fome. Tinha dinheiro, mas não tinha pão, não tinha alimento. Eles tinham dinheiro, mas o alimento desapareceu. Tinha ouro e prata, mas não tinha pão. Os dias foram se passando e a fome perversa castigava sem piedade velhos e crianças, porque a fome não respeita. A fome, ela atinge a todos, independentemente de cor, raça, tá, ou tamanho. As crianças de peito seguravam o sangue de suas mães para não achar mais leite. O desespero alastou-se com a epidemia por todas as casas. A fome entoteante fazia tombar os mais fortes. As crianças com os olhos fundos chamavam as mães, chorando por um pedaço de pão. Os pais consumiam de tristeza ao ver seus filhos chorar de fome. Muitos sucumbiram, irmãos. Olha o que a fome pode fazer. Outros, no apogeu da crise, começaram a comer carne humana para fugir da morte. Irmãos, observe que a fome é pior do que a morte. É porque você morrendo, você não vai sentir mais fome. Então a fome é pior do que a morte. Quando Jerusalém foi entrincheirada por Nabucodonosor, os judeus viveram também essa dramática realidade. Jeremias chegou a dizer que os que morreram à espada foram mais felizes do que aqueles que sucumbiram pela fome. Aí, irmãos. Está lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 4, versículo 9. A fome mata devagar, pouco a pouco. É irmãos, tontura silenciosa. Ela suga as energias e lentamente retira o oxigênio do organismo vivo. É o que eu acabei de falar. A fome dói. A fome consome e a fome destrói. A fome dói, a fome consome e a fome destrói. Há fartura de pão no mundo, mas há um descaso daqueles que têm pão em abundância por aqueles que sentem fome, e é tão grande que não vem rosto desfigurado pela fome. Criança revirando os latões de lixo nas nossas cidades, disputando com os urubus e cães doentes por um pedaço de pão para mitigar a macabra fome. Irmãos, dê graças a Deus que na sua casa tem uma alimentação. Tem um arrozinho, tem um feijão, tem uma salada. Dê graças a Deus, irmãos, que muitos não têm. Eu vejo pessoas com uma alimentação em cima da mesa, em vez de levantar a mão para o céu, ou curvar a cabeça e agradecer a Deus por a alimentação que tem,
Fica dizendo que a alimentação não presta, que foi mal cozinhada, que seu estômago não vai receber, enquanto existem pessoas que estão chorando por aquela alimentação que ele está desperdiçando. Há um desperdício de alimentação tremenda em nosso país, enquanto muitas pessoas estão morrendo de fome. Disputando com urubus e os cães doentes um pedaço de pão para mitigar a macabra fome. Enquanto a minoria banqueteia-se regradamente, ainda assistimos ao espetáculo doloroso de crianças e velhos, com o ventre estufado, com o corpo maceirimo, com o couro furado pelas costelas em pontas. Você já viu, né, irmão, aquelas crianças que a gente vê aí nas fotos? Dá para contar as costelas, tá, irmãos? Com os olhos sem brilho e o coração sem esperança, fuzilado pela dor do estômago vazio. Misericórdia, Jesus. Misericórdia. Milhões de pessoas, irmãos, é verdade, morrem todos os anos devido às doenças provocadas pela alimentação excessiva. Tem pessoas que morrem gordo demais, né? Excessiva, mas tristemente também milhões de pessoas morrem no mundo todos os anos vitimadas pela fome. Outros vivem, irmãos, com um ventre emputarrado de farinha com água, mas denutrida. Muitos têm pão, mas não têm com escassez. Irmãos, não tem escassez. E aí, irmãos, uma grande família no sertão brasileiro, irmãos, que passou uma semana inteira alimentando-se apenas com 1 quilo de feijão todos os dias. Eles cozinhavam o mesmo feijão, tomando apenas o caldo. Que situação, irmãos. Agradeça a Deus pelo que você tem. Senão Deus tira o que você tem e dá para outras pessoas que não têm. Então, faça o seguinte, agradeça a Deus. Seja agradecido a Deus. A fome, irmãos, é uma realidade universal. Ela tem castigado as pessoas desde o começo e é uma das marcas do fim do tempo. Belém de Judá também estava enfrentando um tempo de fome. Está lá em Ruth, capítulo 1, versículo de 1 a 3. A terra que emanava leite e mel estava agora assolada. O solo umbrio se tornava seco e estéril. Os campos férteis não apresentavam nenhum sinal de vida. Então, a fome alastrava-se, deixando um rastro de pânico. A crise econômica era consequência da crise espiritual. A crise econômica era o quê? Consequência da crise espiritual. Aquele era o tempo dos juízes, um longo período de mais de 300 anos de muita instabilidade e com inconsistência do povo de Israel. O povo só se voltava para Deus na hora do aperto, mas esquecia dele no tempo de bonança. É o que está acontecendo agora, né, irmãos? Quando você entra pelo apertozinho, faltando alimentação na sua casa, você corre até os pés do Senhor Jesus. Mas quando o seu celeiro está cheio, que existe fartura na sua casa, de tudo que você quer comer tem, aí você esquece do Deus que encheu a sua despensa, porque você é filho dele. Entendeu, irmãos? Então você precisa ser agradecido a Deus. Não se preocupe com o que vai comer amanhã, porque amanhã você não sabe se você está vivo. Como eu assim também não sei. Aí veja bem, irmãos. Veja bem, irmãos. Na verdade, irmãos, aquele foi um tempo em que a nação havia se desviado de Deus. Cada um seguia o seu próprio coração. A palavra de Deus era desprezada e rara. A apostasia tomou conta do povo e se virou as costas para o Senhor. A seca, a invasão do inimigo e a fome vieram. Então, como juiz de Deus sobre a nação rebelde. A nação que se rebelde contra o Senhor, irmãos, pode aguardar que vem fome, vem rebelião, vem o próprio juiz de Deus. Entendeu, irmãos? Então temos muito cuidado para não se rebelarmos contra o Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus, é amor, mas Ele também é juiz.
Quando o povo se afastava de Deus, os céus retêm a chuva e a fome assola a terra. Quando você se afasta de Deus, irmãos, existe estado do nosso Brasil, irmãos, que é ruim para a chuva, né, irmãos? Será o que é, irmãos? Será por que é? Deus sabe. Tá, irmãos? Quando o povo se afasta de Deus, aí, quando a igreja perde o fervor espiritual, ela perde a capacidade de alimentar as multidões com o pão espiritual. Quando falta pão na igreja, o mundo entra em colapso. Irmãos, esse fato pode ser constatado no livro de Ruth. Vimos? Você pode ver isso no livro de Ruth. Lá nós temos a história de Ruth e Noemi, isso, que estiveram lá na casa de um parente seu. Não tinha alimentação na casa deles. Então eles foram lá para a cidade, e esqueci o nome, eu sou esquecido. E lá eles tiveram a alimentação. Então deixa eu dizer algo para você. Encerrando, eu quero dizer para você: não seja ingrato a Deus. Agradeça a Deus por tudo que você tem. Tudo, a Bíblia diz que em tudo nós devemos dar graça. Seja na escassez, seja na abundância, seja na alegria, seja na tristeza, seja na saúde, seja na fome ou na doença, seja estar de bem ou não, mas sejamos agradecidos a Deus. Sabe por quê? Porque Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. A melhor maneira de se trazer, de o homem ir até Deus, é Deus permitindo que as aflições do mundo atingem o próprio homem. Jesus o alertou: no mundo tereis aflições, fome, aflições, peste, aflições, certo? E nós estamos vendo isso aí, irmãos. Nós estamos vendo isso aí. Isso aí é apenas princípio de dores que antecede a volta de Cristo, pois Jesus não vai tardar. Ele está voltando. Nós estamos vendo, irmãos, vários acontecimentos no nosso país, na nossa nação, no planeta Terra. Nós podemos ver homens que se alimentam pelo ódio, se alimentam por permitir pessoas morrerem. Tem pessoas que se alimentam com a desgraça, como diz, como se falam por aí, se alimenta com a desgraça do pobre. Não é isso? Quando eu falo assim, desgraça, irmãos, é a falta da graça, viu? É a falta da graça. Então, irmãos, nós temos que fazer o seguinte: nós temos que dividir, irmãos. Os apóstolos dividiam tudo que tinham, irmãos. Tá? A Bíblia diz que lá dos apóstolos, que os discípulos, os apóstolos, as pessoas dividiam o que tinha para aqueles que não tinham. Hoje tem pessoas que têm, e quanto mais tem, quer ter. Nunca lembra de dividir com quem não tem. Mas fique ele sabendo que tudo que está nas mãos dele não é dele, é de Deus. Se Deus te deu condição, não foi para que você zombasse do pobre, ou pisasse por cima do pobre, ou humilhasse o pobre, ou deixasse o pobre passar de fome. Não, Deus te deu para que você ajudasse outros que precisam de ajuda. Então vamos estender as mãos para o nosso próximo, né? Para o próximo. Entendemos? Vamos estender as mãos para aqueles que necessitam, para aqueles que estão chorando por um pedaço de pão. Amém, irmãos? Que Deus em Cristo abençoe você, a sua família. Reflita no que você acabou de ver, ou de ouvir e ver. Fique com Deus e até a próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Amém, Jesus, e amém.